Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu bom dia para você que nos acompanha através do rádio, que retransmite o nosso programa, e também aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço muito especial hoje aos nossos sacerdotes que acompanham o nosso programa, que nos privilegia com as suas orações. Hoje é quinta-feira, dia de adoração, dia maravilhoso que a gente não pode deixar passar desapercebido. E celebramos também no dia de hoje Santa Águeda, uma jovem que preferiu perder tudo a perder Deus. A vida dela nos recorda que existem valores que não têm preço. Vivemos num tempo em que muitos acabam negociando a própria consciência para evitar até mesmo sofrimentos. Isso é verdade. Coisa difícil. E a vida dela nos recorda que existem valores que nada nesse mundo paga. Vivemos num tempo em que muitos acabam negociando a própria consciência para evitar sofrimento, para ganhar vantagens ou simplesmente para se adaptar. Mas a fé verdadeira não se vende. Aqui está a beleza de sermos cristãos, de sermos católicos. A fé verdadeira não se vende. Esse tema que quero hoje meditar assim, bem rapidamente com todos, fidelidade que não se vende, pureza de coração e firmeza na fé, ele é muito importante para todos nós, inclusive para nós sacerdotes, né? Eu estou aqui num lugar muito bonito, mas não é no litoral. Isso aqui é na diocese de Formosa, divisa com Uruaçu. De lá é diocese de Uruaçu, de cá diocese de Formosa, município de Cavalcante, paróquia Senhora Santana. E nós estamos aqui, passando alguns dias aqui, poucos dias, rezando e também tendo essa oportunidade também de um descanso. Ser fiel não é nunca cair, é levantar-se sempre estando do lado do bem, é manter o coração limpo, mesmo no mundo contaminado pelo egoísmo, pela violência e pela mentira. É escolher Deus, quando seria mais fácil escolher o próprio conforto. Gente, o alheio chora o dono. Eu aprendi isso com meu avô, Geracino Ferreira Guimarães, meu padrinho de batismo. O alheio chora o dono. Compensa a corrupção se depois você é exposto nas mídias, nos ambientes, como nós estamos vendo agora? O Brasil é sempre um lodo de corrupção. Compensa? A minha pergunta que eu faço para você, vereador, deputado, prefeito, governador, os demais autoridades, servidores públicos, compensa? Não compensa. O alheio chora o dono. Mais cedo ou mais tarde vai ser devolvido. Às vezes com sofrimento, um sofrimento penoso. Vale a pena você ficar comemorando os sucessos na corrupção, fazendo tudo que é contrário ao bem do povo, subtraindo aquilo que vai dar vida, dignidade às pessoas para o seu bem-estar? Compensa ficar em Dubai, em tantos lugares ricos, bebendo os mais finos vinhos e destilados caríssimos, andando de aviões particulares tão caros? Compensa. A morte põe fim a tudo isso. Eu tenho pena de quem é corrupto. Na verdade, a gente fica indignado porque a gente vai andar nas cidades acabadas, precisando de infraestrutura, as universidades,
escolas, saúde, meu Deus do céu. A gente fica indignado. Mas ao mesmo tempo a gente fica sofrido. Porque são pessoas que tiram aquilo que seria tão bom, tão gratificante para as pessoas mais simples. E depois elas vão morrer tão tristemente. E o pior, sem a graça de Deus. Porque para confessar um troço desse aí, você precisa devolver o que roubou. Que tristeza. Que dor. Pessoas que chegaram ao píncaro do poder, mas se deixaram corromper a tal ponto que hoje não pode sair na rua. Tira a liberdade dos outros, mas não tem liberdade. É impressionante isso. Porque perdeu aquilo que é mais caro à nossa vida, que é a dignidade. O ser humano tem uma dignidade. Santa Águeda não vendeu a sua dignidade. Preferiu o martírio a ser uma escrava do prazer e das coisas medonhas do Império de Roma. Ela não quis nada disso. Ela não entregou a sua vida àquilo que poderia lhe facilitar o jeito de ser. Ser fiel, repito, não é nunca cair, mas é levantar sempre, sempre do lado do bem. A gente fica olhando a história da igreja. Vamos lembrar Santa Isabel, rainha de Portugal, Santa Isabel, rainha da Hungria, São Luís, rei da França. Pessoas que tiveram tanto poder em mãos, e o que fizeram? Não pegaram nada para si. Fizeram foi dar o que tinha, ajudar as pessoas, fazendo hospitais, dando vida, dignidade às pessoas. Essas santas rainhas, quando assumiram o trono no lugar dos seus maridos, elas distribuíram toda a riqueza que tinha em favor do pobre. Agora hoje é o contrário. Você quer tirar tudo que o pobre precisa, que o aluno precisa, que as pessoas precisam, para abastecer a vaidade, para abastecer o seu bem-estar. Que tristeza é isso, que dor é isso. Nós precisamos escolher Deus. Ensina isso para os seus filhos, para os seus netos. A corrupção não compensa. Compensa você ser exposto no mundo todo. Qualquer pessoa que pesquisar seu nome na internet, ela roubou isso, roubou aquilo, desviou isso. Se engorfinhou com um banco, com construtoras, com isso, com aquilo. Compensa isso? Claro que não. Então, Santa Águeda nos ensina que a pureza começa por dentro. Não é apenas questão de comportamento exterior, mas de um coração inteiro para Deus. Um coração que não se deixa dominar pelo ódio, nem pela vingança, mesmo diante da injustiça. Hoje, peça a Deus a graça de não trocar sua fé por comodidade, nem a sua dignidade por aplausos. Que o seu coração permaneça livre, que o meu coração permaneça livre. Meu querido Padre, que o seu coração também permaneça livre. Nós, sacerdotes, não fomos feitos para sucesso humano. Não há necessidade disso. A nossa riqueza é o pobre, é o nosso povo a quem nós servimos, é o altar onde dedicamos a oferecer o sacrifício. É isso, nós não precisamos ter vaidade. E se você, sacerdote, começa a ter coisas demais, distribua. O padre precisa morrer pobre. O padre não tem que morrer e deixar um monte de coisa para fazer inventário. Isso não faz bem. Nós precisamos
ver isso. Você tem as coisas de forma honesta, veio do seu trabalho, veio da sua família, tudo bem, mas chega um momento que você precisa aplicar esses bens para fazer o bem aos outros. Você não vai levar nada daqui. Pense nisso. É tão bom servir. Peça ao Senhor um coração livre. Mais do que nunca, eu como sacerdote e você, meu irmão sacerdote religioso, mais do que nunca nós precisamos ter o coração livre. Desapegado do medo do futuro, como é que eu vou morrer, como é que eu vou ficar velho. Deixa, Deus toma conta, confie. Não precisa você colocar o dinheiro, as coisas, como aquilo que vai resolver. Não é pecado você ter uma reservazinha para comprar seus remédios no final da vida? Mas qual padre que já morreu de fome, sem roupa para vestir no mundo? Me prove na história da igreja. Eu nunca vi. Nós não precisamos dessa usura, dessa loucura pelas coisas. Use um carro mais simples. Use uma casa mais simples. Os sacerdotes precisam ser apegados a Deus e não às coisas, não às vantagens, não às famas desse mundo. Nada disso. As pessoas às vezes vêm cumprimentar a gente por causa do programa Oração da Manhã. Eu não tenho vaidade nenhuma disso. O dia que eu senti que Deus falou para parar com esse programa, eu paro. Eu não estou em mídia, não é para me aparecer, porque eu não vale nada. O que eu sou? Uma folha seca tocada pelo vento. Se Deus está me usando, se Deus tem me dado a graça de usar às vezes as mídias para evangelizar, é o que eu vou fazendo, até quando Deus for servido. Mas isso não envaidece meu coração. Eu continuo sendo o menino da roça, o menino simples que ajudava meu pai no curral, que ia para a roça carpir. Essa é a grandeza da nossa vida. Que Deus nos ajude a viver como Santa Águeda, a nunca barganhar as riquezas de Deus pelas coisas do mundo. Assim seja. O Evangelho de hoje, Marcos 6, 7 a 13. A palavra nos diz que Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Ele não os mandava sozinhos. Caminhar junto faz parte da missão. O Evangelho afirma também que Jesus lhes deu poder sobre os espíritos impuros. Não é força humana, é a autoridade que vem de Deus. Depois o Senhor orienta: não leveis nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Isso significa confiar, é o que eu já estava falando aqui agora. Confiar. Quem anuncia o Evangelho precisa aprender a depender mais de Deus do que das próprias seguranças humanas deste mundo. Jesus continua dizendo: onde quer que entreis, numa casa, ficai ali até a vossa partida. É um convite à simplicidade, à gratidão, acolher o que é oferecido, valorizar as pessoas, respeitar os lugares. E acrescenta algo forte: se em algum lugar não vos receberem, sacudi a poeira dos pés. Isso nos ensina a não guardar rancor, fazer o bem, anunciar a verdade, seguir em frente. E este texto conclui dizendo que eles partiram e pregaram a conversão. Expulsavam muitos demônios e curava numerosos doentes. Meus irmãos, só consegue anunciar quem vive com o coração inteiro. A missão nasce da fidelidade. A cura começa dentro de nós. Quando o coração está firme em Deus, a vida se torna instrumento da graça. Por isso, a autoridade espiritual da missão vem desse despojamento. Vamos aprender isso. Nós, sacerdotes, o povo de Deus, os jovens, os cristãos, nós precisamos de Deus. Nós não precisamos de acumular riquezas, ídolos neste mundo.
Deus é a nossa força. Isso basta. Se você é rico, se você tem as suas coisas, não prenda o coração nelas. Faça das suas coisas, da sua riqueza, como muitos têm feito, um caminho para ajudar bem seus funcionários, para ajudar bem sua família, ajudar os pobres, ajudar a igreja. É isso que Deus quer de nós. Mas nunca troque as coisas por Deus. Deus é mais. Deus é o Senhor, hoje e sempre, assim seja. Te convido a uma oração final, juntos. Senhor Jesus, dai-nos um coração fiel, que não se venda ao pecado, nem se renda ao desânimo. Ensina-nos a confiar mais em Ti do que nas nossas seguranças. Purifica nossas intenções, fortalece nossa consciência e guarda-nos na verdade. Pela intercessão de Santa Águeda, conserve-nos firmes na fé e simples no amor e adoradores da Tua Eucaristia, que é a Tua presença, Senhor. E com Padre Pio dizemos, ficai sempre conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Águeda, de São Padre Pio, Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém. Tenha uma abençoada quinta-feira de adoração. Assim seja.